Olha aí a água. Olha o velho dentro da água. Olha o velho na bicicleta. Ã? Que jeito você veio na bicicleta aí, meu A filho? bicicleta quase cobriu. Olha, gente, tanto de água que entrou na loja. A sorte que a gente fez as partilheiras agora, né? E fizemos os pallets aqui, ó. Senão nós ia perder essas mercadorias tudo. Olha o tanto de água aqui na rua Itapiraçaba, próxima à rua Cachoeira, no número 441. Olha o tanto de água que deu de chuva. Gente, não passa um carro na rua, gente, ó. Não é brincadeira não. Ó, o carro lá já tá tomando de conta do carro ali, ó. Olha ali, ó. É muita água, né, gente? Aqui é Brás, galera. Aqui é Brás. A madeira. Eu falo Billy Joy. Ó, Madeira.